O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai assinar um parecer desobrigando quem já foi infectado por Covid ou vacinado de usar máscara. Vamos assistir. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Se bem que para nós, o nosso protocolo, para quem está infectado, esse sim fica em casa. Não aquele fica em casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado. Não é para todo mundo, porque isso destrói empregos. José Maria Trindade, e Zé, o que achou dessa iniciativa do presidente Bolsonaro? Olha, Vitor, já está sendo chamada aqui a máscara por alguns parlamentares, inclusive ligados ao presidente Jair Bolsonaro, de que isso é uma focinheira ideológica. Incomoda, é uma situação aí que, como diz o presidente, ela protege muito os outros de quem está contaminado, né? Se houver a liberação para não uso de máscara para quem já foi vacinado ou quem foi contaminado, aí é um liberou geral, né? Porque não há como comprovar, fica muito difícil levar o atestado de contaminação ou o atestado de vacinação o tempo todo. Mas eu acho o seguinte, que isso aí é uma proteção individual, uma proteção pessoal e que devia ser mesmo opcional. Devia ser opcional. Independente de quem é vacinado ou quem já foi infectado, é uma proteção individual. Em alguns estados e municípios, a cobrança é muito severa sobre o uso de máscara. E há todo um discurso de quem não anda em lugares públicos, discurso de quem tem uma casa que pode ficar à vontade, de uso de máscara independente da situação, e isso complica muito. Acho que o presidente deve interferir e será, inclusive, um tipo de teste se ele pode ou não definir critérios aí para o controle da pandemia. Se ele assinar esse decreto e não houver choradeira e nem apelos ao Supremo Tribunal Federal, significa que ele pode estar no comando, sim, do controle da pandemia, porque até agora só prefeitos e governadores podem, né? Augusto. Eu acho que o uso de máscaras por quem já foi vacinado é um atestado de desconfiança e da eficácia da vacina. Porque se você foi vacinado e não pode transmitir, nem pode ser o coronavírus, nem pode ser contaminado, por que você tem que usar máscara? Isso precisa ser explicado pela chamada ciência, que orienta o centro de contingenciamento da Covid-19 em São Paulo, por exemplo. Eu quero entender. Eu tomei as duas vacinas, as doses de Coronavac. Por que eu preciso usar máscara? Porque eu corro o risco ainda de ser contaminado? Então, para que serve a vacina? Essa é a pergunta, essa é respondida pelos devotos, né, da eficácia da Coronavac. Eu quero saber. Ana. Exatamente, Augusto. Esse é o grande ponto. Se colocam as vacinas aí num pedestal como a panaceia, né? Como a gente sabe muito bem que dentro dessa pandemia a gente tem que usar de tudo. O inimigo invisível, ele veio de uma maneira implacável e a gente tem que usar de todas as armas. Vacina, distanciamento social, o tratamento imediato, como muitos médicos renomados defendem, mas a partir do momento que você coloca a vacina como a principal fonte de combate, aí, a principal arma de combate nessa pandemia, mas mesmo você vacinado, você continua com medo, então você está literalmente aí dizendo que você não acredita na vacina.
não custa a gente lembrar duas coisas, Vitor. Primeiro, agora o recente escândalo dos e-mails do Dr. Fauci aqui nos Estados Unidos, onde ele, inclusive, fala em algumas oportunidades em 2020 que a máscara não funciona, essa máscara que a gente compra em farmácia, ela não funciona, ela pode ajudar para aqueles que estão infectados, mas que as partículas, as gotículas ali que transmitem o vírus, que elas são muito pequenas e que elas passam nessas máscaras de tecido e nessas máscaras que a gente compra na farmácia. Outro ponto também, Vitor, é o próprio Texas e a Flórida aqui nos Estados Unidos. A Flórida não tem restrições de máscaras da maneira como nós vimos em grande parte do mundo desde setembro, outubro do ano passado. Apenas a responsabilidade das pessoas, né, individual delas, se elas entrarem em algum lugar fechado, colocar a máscara, mas não tinha nada obrigatório. Texas levantou as restrições de máscara, de comércio também, tudo abriu há quase 3 meses. O próprio Dr. Fauci disse que nós veríamos ali a palavra que hoje usam como quem troca de roupa, né? O genocídio no Texas, e não foi o que aconteceu, os números caíram. E tem uma outra notícia também que saiu essa semana aqui, Vitor, que cientistas da Cleveland Clinic, da clínica de Cleveland, eles avaliaram recentemente a eficácia da vacinação, né, contra o coronavírus entre indivíduos com ou sem histórico de infecção, né, pela Covid-19, e eles viram que quem contraiu a doença não... o estudo mostra aí, um estudo inclusive com 52.238 pessoas, ou seja, um número grande de pessoas. E esse estudo mostra que as pessoas não vacinadas que tiveram a Covid-19 não têm diferença na taxa de reinfecção. Ou seja, isso pode ser uma boa notícia, porque pode sobrar mais vacinas para quem ainda não foi infectado. E quem foi infectado, o estudo mostra que aí pode ter anticorpos suficientes, que não precisa de uma extra carga viral. Então, são duas boas notícias aí que a gente viu recentemente aqui nos Estados Unidos, né? A abertura aí de estados que mostraram que a não obrigação de máscaras não aumentou a taxa de infecção, e agora esse estudo mostrando que quem passou pela Covid-19 pode ter anticorpos suficientes que não precise da vacinação, e isso sobraria vacinas para quem realmente precisa. Então, mas o ponto que o Augusto disse é perfeito. A partir do momento que você se vacina, que você teve a Covid, mas usa máscaras, você não está acreditando exatamente na eficácia da vacina. Para fecharmos, Fiuza. Olha, o que aconteceu nesse debate sobre a máscara é que o bom senso foi demitido, né? Assim, realmente, não só autoridades, né? O senso comum, as pessoas, né? A gente está perdendo, porque ainda existe essa necessidade, mas está perdendo a oportunidade de um grande avanço de civilização, porque a gente está enfrentando um flagelo, a gente está enfrentando um problema que atinge a todo mundo. Então, seria o momento, de fato, para a evolução da reação em grupo, e esquece, né? Esquece. Assim, isso foi o maior fracasso, tem sido o maior fracasso cultural, digamos assim, né? Nesse evento trágico, é o bom senso, é a possibilidade de você ter a reunião das pessoas em torno de princípios que a coletividade consagra e que são exercidos independentemente de uma lei ou não, porque a legislação para o uso de máscara, por exemplo, ela precisaria ser muito específica, né, sobre a obrigatoriedade. E nada disso foi feito, quer dizer, vieram os demagogos e disseram que era obrigado em qualquer situação, e aí depois aí aparecem os rebeldes que querem entrar num ambiente fechado e não querem botar máscara, porque tudo bem, eu acho até que, como a Ana disse, né, pelos e-mails vazados do Dr. Fauci, né, que era tratado como oráculo, mas parece mais um farsante, é de se duvidar mesmo da eficácia da máscara para proteger contra o contágio. Agora,
uma máscara no seu rosto, dentro de um elevador que tem mais de uma pessoa, ora, vai barrar um perdigoto, vai barrar um aerosol, enfim. É o bom senso, é claro. Então, é uma pandemia, é um vírus de contágio muito fácil. Eu acho que o bom senso é esse. Não custa nada, não custaria nada, né? Você vai entrar num avião, por exemplo, bota uma máscara, um ambiente fechado, né? Vai ficar de máscara, vai tentar mitigar aquela situação. Mas o que nós vimos foi o oposto, né? O que estragou a possibilidade da afluência do bom senso foram esses demagogos, esses hipócritas, que nem esses da CPI, que ficam fingindo preocupação com as vidas, perseguindo uma mulher de biquíni sem máscara andando sozinha no calçadão e prendendo. Nós vimos essa cena e não vamos esquecer estas cenas, né? Aí isso desmoraliza, porque aí passa o Luciano Huck de bicicleta sem máscara e aí fica aquele negócio, né? Quer dizer, bom, então agora vamos em cima do Luciano Huck para criticá-lo, porque ele fez também esse papel do demagogo, fingindo que tinha uma ética lá de proteção de todo mundo, inclusive em relação à máscara. Então, é o erro em cima do erro. A gente sabe, um personagem andando sozinho, um personagem que eu digo, um indivíduo, né? Pedalando sozinho numa estrada, né? sem estar enclausurado com mais ninguém, sem estar próximo de mais ninguém, por que ele precisa de usar a máscara? Porque ele mesmo, no caso, né? E muitos outros, apregoaram, né? Criaram esse tabu. Qualquer rosto sem máscara está sob suspeita. Aí está a raiz do problema, aí está a raiz, de fato, do desvio do que podia ser a criação de uma ética, e aí virou essa confusão. Dificilmente, dentro ainda dessa crise, a gente vai achar uma maneira sensata e coletiva de enfrentá-la.